Olá pessoal, segunda-feira ensolarada na Baixada Santista, mas um pouco mais frio, né? Aquele tempo já frio. Hoje é o dia do ceramista, dia 28 de maio de 2018. Embora ninguém tenha gasolina, ninguém tenha etanol, óleo diesel ainda em alguns postos de gasolina, ainda consegue-se, né? Hoje nós estamos aqui ao vivo, né? Ao vivo, que horas são aqui? Vamos provar aqui que é ao vivo. São 1h15, agora 1h16, tá? Estamos ao vivo aqui com o secretário de Turismo, presidente do PR aqui, Odair Gonzalez. Tudo bem, Odair? Tudo bem, boa tarde, Filete. É uma satisfação estar com você aqui na TV Com, nossos amigos, assinantes. O Temer cede aos caminhoneiros, né, nessa greve que agora já não é só para óleo diesel, é para gasolina, é para etanol, que tal, mas eu vejo, Odair, você que é presidente do PR, uma pessoa bem informada aqui na política, já ocupou vários cargos, foi vereador por várias legislaturas, e é uma pessoa que as pessoas entendem como uma pessoa simpática e uma pessoa que tem aquele político mais explosivo, aquele também que se esconde. Você é aquele político que é aquele político agregador, né? Como eu sou no Conselho dos Santos, considerado agregador, aquele cara que sempre tenta o ajuste, que fala quando tem que falar, mas é agregador. Mas eu vejo o Temer falar, vamos diminuir imposto aqui e tal, mas ninguém fala de diminuir gasto público, né? Então, se a gente for no portal da transparência lá do governo federal, a gente até fica nervoso, né? De ver tanta gente que tem para tantos cargos, né? E com salários, às vezes, fora de mercado, né? Então, realmente, não adianta você tirar o dinheiro do óleo diesel, vamos tirar o dinheiro do óleo diesel, vamos tirar o imposto e tal, se você não diminuir o gasto público, a conta está redondinha, né? Então, você vai ter que tirar de alguém, vai inventar outro imposto para alguma coisa. Então, a principal o que nós não fizemos, né? As reformas políticas, a reforma tributária. O Temer, que é um governo meio ilegítimo, assim, não conseguiu fazer as reformas, né? E a Dilma também segurou um pouco os aumentos para ter uma governabilidade. Então, segurou os aumentos. O Pedro Parente vem aí, toca 17 aumentos no ano e acha que não impacta em nada também. Que se dane, a empresa dele dando lucro, o país pode explodir. O Temer é um governo ilegítimo, tal, não conseguiu fazer as reformas, não diminuiu o gasto público, acaba que não resolve a solução, né? Não dá solução para a coisa. Você fala, não, eu vou diminuir 20% disso aqui, eu vou diminuir isso aqui, tá? Nós vamos com esse dinheiro economizar aqui. Mas ninguém fala economia. Lá é a Disneylândia, né? Disneylândia pode tudo, tal. E aqui a gente tem que ficar pagando imposto, cada vez mais imposto, tal. Então chega uma hora que essa conta não vai dar certo, né? Bom, o Brasil, na verdade, tem que ser passado a limpo. Eu acho que todo mundo entende que é dessa maneira. Tudo que você falou é o que o povo fala e que é a realidade que ninguém aguenta mais. O que precisa, na verdade, é um tratamento de choque. Começa com o Temer, por exemplo, é o presidente da República, né? O presidente da República que tem um cargo questionado, né? Questionado, é golpe, não é golpe, voto ele não teve, se candidatasse não teria voto para ser presidente. Na verdade, quem teve voto foi o Lula, que transferiu para Dilma, que transferiu para ele, né? Então, ele não tem legitimidade. Na época, já se falava, e nós falávamos, e todos falavam, que o país ia passar por uma crise de governabilidade, né? Passaria uma crise de governabilidade. Por quê? Porque questionariam a forma como o presidente Temer ascendeu à presidência. Então, essa é questionada. Então, o que se falava e que agora cada vez se reforça mais, o Brasil começará a crescer ou as instituições serem respeitadas a partir de um novo governo legítimo. E acredita-se, a gente espera também, que um novo governante se comprometa com uma pauta mínima de combate a isso tudo que você está elencando, né? Você veja só, o orçamento do Senado, o Cassiano está aqui conosco, que é meu amigo, meu professor, uma pessoa do bem, né? Foi relator da Constituinte, tem toda uma experiência, pode falar muita coisa para nós aqui. O orçamento do Senado, que tem lá 84 senadores, né? Ele é maior que o orçamento do município de Santos, que tem 420 mil habitantes e N coisas para fazer para atender toda a população. Mais de 2,5 bilhões para sustentar o Senado.
Né? Então, a população, quando começa a tomar conhecimento desses números, porque agora a rede social, ela escancara, né? Escancara tudo hoje. Né? Hoje tem transparência em todas as instâncias, e não só no Poder Legislativo, mas no Poder Executivo, no Poder Judiciário. E nós tomamos ciência de coisas que nos deixam aborrecidos, né? Para dizer o mínimo, né? Escandalizados. Né? Então, eu penso que todo esse movimento que surge agora, você vê o movimento dos caminhoneiros, você colocou em pauta, né? Não é mais o movimento do caminhoneiro, a gente percebe. Eles tomam uma dimensão que o povo está pressentindo que se pressionar, muda até o governo. Né? E a pauta dos caminhoneiros também está um pouco esquisita, quando ela fala em desoneração da folha de pagamento do governo. Quer dizer, quem fala em desoneração é empregador, não é empregado. Então, acho que está uma série hoje de grupos interessados agora em passar esse governo a limpo, tomara que seja de verdade, e tomara que seja sério também tudo isso, para que a gente possa, daqui para frente, respirar melhor. Antes do professor Cassione fazer as considerações iniciais, vamos lembrar que o programa passa agora às 1h15, às 23 horas a reprise e às 1h da manhã a segunda reapresentação reprise. E que você pode participar, mandando perguntas para o secretário de Turismo, presidente do PR, Odair Gonzalez, que está aqui na segunda-feira, substituindo o Clemente, ele que é convidado de outros dias, né? Então, o programa está sendo feito ao vivo mesmo. E que você pode ligar para passar ou mandar o seu WhatsApp para o Vicente Cassione ou para o Odair Gonzalez com perguntas pelo 13 997 11 5545, né? Ou também você pode ligar, se você preferir, para o 13 21 38 4677. Que a Amanda, a Gisele, a Vitória, o Reale, a dona Joana, a Thaís, estão aí para atender os telefones e passar para a gente. Elas, apesar de dificuldades de ônibus, carro, mas vieram de bicicleta, deram um jeito, aí vieram a pé, vieram correndo, fazendo ginástica, mas estiveram aqui desde cedo para colocar o nosso programa no ar com uma série de dificuldades que nós temos hoje. Menos ônibus, enfim, ninguém tem combustível e tal. O professor Vicente Cassione já está nos nossos estúdios. Muito obrigado por mais uma segunda-feira. Primeiro, um abraço a você, Filete. É um prazer, mais uma vez, poder vir aqui para um desabafo, porque isso aqui é mais para mim um desabafo do que uma oportunidade de fazer comentários a respeito dos assuntos que você traz, mas uma alegria especial por estar ao lado do Odair Gonzalez. Odair Gonzalez, primeiro, foi um dos estímulos para eu enfrentar os desafios do magistério, porque na primeira aula que eu dei como professor titular na Faculdade de Direito, ele e o Maia quase encerraram a minha carreira. No primeiro dia, eu podia ser o primeiro e o último, à custa de ligarem e desligarem um ventilador que havia na classe. Passava um, desligava. Pela frente era bagunceiro da Era bagunceiro da Era? Não. Ele era de uma sensibilidade muito grande. Ele fez um teste com aquele fedelho que estava começando a dar aula e com aquela figura impassível que ele demonstrava ser, ao contrário do irrequieto que ele é, passava, desligava o ventilador, sentava, isso na minha frente, assim, passando aqui. Depois vinha o Maia. Se ele ligava, o Maia desligava. Se o Maia desligava, ele ligava. E os alunos pediam para ligar? Não, os alunos todos cúmplices desses dois, naquela altura, dois representantes de classe no bom sentido. E quase que a coisa terminou em pugilato no bar da esquina. Com a intervenção da Isa Solitrenic e de outros, eu fui lá para a esquina para resolver o negócio na base do vai ou racha. Mas acabamos tomando cerveja e ficamos amigos e foi uma das turmas mais queridas que eu tive na minha história de 38 anos de magistério na Faculdade de Direito. E depois, mais tarde, ele me deu a honra de receber o título de cidadão emérito de Santos. Foi o Odair que teve esse gesto, de tal maneira que eu sou, além de amigo e de admirador do Odair, muito grato a ele,
por tudo aquilo que ele representou na minha vida. Porque se naquela noite eu não me superasse e não vencesse a barreira, eu teria fracassado. E descobri que por mais que os adversários fossem Odair e Maia, duas figuras espetaculares, eu consegui pacificar a minha relação e consegui continuar dando aula, não sei se para o bem dos alunos, mas para o meu bem pessoal. Viu, Cassiano? Isso aconteceu. E foi indicado nosso Paraninfo por nós. Agora não é ventilador mais, agora é ar-condicionado. Mas toda primeira aula, você vai falar as regras, né? Aí você fala, olha, quem tem frio, que é mais friorento, vem com agasalho. Porque você põe o ar-condicionado, o cara fala, o professor tá frio, o cara do fundo fala que tá calor. Aí eu brinco sempre com os alunos. Quando você vai no cinema, com a namorada, com o namorado e tal, você não fica reclamando lá porque não tem mais lanterninha, né? Mas eles não estavam preocupados com o frio ou com o calor. Eles estavam preocupados em me tirar de giro e conseguiram, de certa maneira, porque eu acabei de dizer, eu ia às últimas consequências. E isso valeu. Valeu porque é assim, às vezes, que começam as grandes amizades e as grandes relações. Falando do assunto que vocês estavam falando, eu acho que o Brasil chegou a um ponto sem volta. Eu sempre repito a frase, o Brasil acabou. Esse Brasil acabou, que eu venho dizendo há muitos anos, às vezes as coisas não acabam de um minuto para o outro, mas acabam aos poucos e você vê que o final é o fim. O fim de um ciclo, o fim de uma era, o fim de um hábito, o fim de uma maneira de ser, até mesmo de um povo. Até mesmo de um povo. Não dava mais para aguentar e não dá mais para aguentar o Brasil que nós vivemos nos últimos tempos. Eu não sei quais são os últimos tempos. Os meus últimos tempos são, pelo menos, mais de 60 anos. Esse Brasil que eu vivi por mais de 60 anos não pode e não poderia continuar. Ou vai piorar, ou vai melhorar. Do jeito que está, não vai ficar. O que nós estamos vendo hoje é uma insatisfação geral. Insatisfação geral contra tudo e contra todos, até contra o que não merece. Porque as pessoas estão predispostas a reagir. E a reação, às vezes, é imotivada e desproporcional à ação que está sendo produzida. O que é que está acontecendo hoje? Os caminhoneiros começaram um movimento de paralisação igual a tantos outros que sempre eram noticiados e não davam em nada e acabavam no dia seguinte. Desta vez o Brasil sentiu que a coisa afetou o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. E afetou não apenas do ponto de vista de desabastecimento, ou não apenas porque o petróleo aumentou, porque a gasolina é cara. Afetou porque os governos no Brasil sempre subestimaram a paciência do povo. E a paciência do povo tem um nome, bolso. Ninguém aguenta no Brasil pagar mais imposto, ninguém aguenta mais no Brasil ver os aumentos de descalabro de preços e os gastos absurdos e os desperdícios que vão oficialmente ser feitos pelo governo e não oficialmente pelos rombos que são feitos pelos que governam. E isto tudo chegou a um limite. Muito embora uma grande parte do povo, na sua vida pessoal, na sua atividade profissional, faça a mesma coisa. Uma grande parte do povo faz a mesma coisa. Mas tem uma hora que todo mundo começa a perceber que o espaço diminui para tudo isso acontecer. Eu não vou continuar, porque todo mundo já sabe o que todo mundo pensa. Eu só quero fazer um comentário. O senhor Sérgio Moro e a Força-Tarefa de Curitiba, Dallagnol, Carlos Fernando dos Santos, aquele do bigodinho, e o Sérgio Moro, casaram e embarcaram
ninguém viu eles se manifestarem, ninguém viu o juiz federal, que tem jurisdição sobre o Brasil inteiro, que com uma penada, sua decisão vale desde o Amapá e do Amazonas até o Rio Grande do Sul, ninguém viu uma manifestação jurídica, jurisdicional dos intrépidos homens de Curitiba. Eu quero saber se eles têm uma única função: cuidar do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá. Porque em determinados momentos, determinados homens de coragem, que recebem títulos do mundo inteiro por sua galhardia e por serem intrépidos, eles tinham que, nessas horas, manifestar-se, porque eles têm credibilidade perante toda a opinião pública brasileira. E eu não vi ninguém se manifestar. O judiciário se encolheu e os grandes nomes do judiciário não se manifestaram. Não tomaram uma atitude, nem para impor ao governo uma atitude, nem para impor àqueles que estariam sabotando o abastecimento de outro lado. Não os caminhoneiros estavam certos. O povo aplaudiu os caminhoneiros na rua aqui, em Santos eles passaram na noite do sábado e todo mundo aplaudiu, e eu também. Mas os homens de Curitiba, guardem bem isso, enfiaram a viola no saco. Então é o que eu digo, não há meia coragem, não há meio poder de decisão. Quem é, em todos os aspectos e em todos os momentos. Eu não vi eles agirem, nem para exigir que o governo desse a atenção devida ao movimento e a tempo, porque esse movimento não nasceu de ontem para hoje. O governo foi deixando a situação chegar onde chegou, aumentando impostos, aumentando tributos, sobrecarregando com IPI, com ICMS, com isso e com aquilo. Então, todas essas atitudes não foram em nenhum momento alvo de qualquer manifestação dos intrépidos homens de Curitiba. Eu fico com o pé atrás em relação a eles. Imaginava que a coragem deles fosse extensiva a todas as situações nocivas que nos afetam. Cassiano abordou esse outro lado do Poder Judiciário, né? Mas é engraçado porque, por exemplo, o Temer vai diminuir aqui, mas ele não fala de diminuir gasto público, né? Se não fala, você está no portal de transparência do governo federal, você fica louco, né? E eu achei engraçado porque eu recebi um fiscal na minha clínica, muito educado, por sinal, como todos a maioria dos fiscais da prefeitura, e ele falou, olha, agora o seu ISS vai ser mensal. Eu falei, beleza, tu desconta 2% da nota. Eu falei, senhor, aguarda um minutinho aqui. Aí eu fui no cofre da clínica e falei, e o que eu faço com esse carnê do ISS que eu já paguei à vista o ano todo? Mas não, peraí, eu quero entender, né? É porque se eu contratar um advogado fica mais caro para mim, eu quero entender. Eu pagava R$350 que eu tinha a placa na rua. Quando eu fui trocar a placa, o rapaz da placa, que vive disso, né, um expert nisso, ele falou, olha, recua a placa aqui, filete, que na avenida vai dar para ver do mesmo jeito. Você já é conhecido assim, recua, que você não vai pagar os R$349. Né? Aí multiplica 349 por 3, se fosse 350 dá 1.050, né? Então 1.407, R$1.047. Aí veio R$1.047 para pagar. Aí eu chamei o cara da placa, pô, tu falou que tal. Não, filete, é que agora eles não precisa estar na calçada. Pô, tu tem que pagar essa placa que tu recolheu e as outras que você tem. Pô, mas eu tenho uma placa 10 metros da rua, tu tem que pagar do mesmo jeito. Então eu pagava 349 pela placa da rua, tá? Aí eu recolhi a placa, paguei 3 placas, né? A Câmara passou lá, ninguém viu, tal, o vereador assinou lá, todo mundo na paz, tal, assinou, então agora qualquer placa, eu falei, pô, então eu vou tirar uma pequenininha. Mas tu tem que tirar e tem que notificar a prefeitura, senão vai vir 3 placas no ano que vem. Eu falei, mas isso eu não estou criticando, podia ser São Vicente, São Paulo, tal. Aí o ISS, ele não pagava médico veterinário, beleza, era um erro, corrigiram, tal, beleza. Meteu o ISS lá. Aí viu aquela tabela, R$1.700, pô, ficar pagando aqui 170 mangos por mês, eu paguei isso aqui à vista, paguei.
agora quer cobrar a partir de junho. Pô, legal, beleza. O que eu faço com isso que eu paguei à vista? Então é bem complexo nessa questão. Eu até acredito que se eu pusesse uma ação na prefeitura contra as placas, cobrar a placa interna, eu até achava que eu ganhava. Aí outro dia eu estava falando com o Nicolau Bem e falou, pô, estão cobrando minhas placas aqui dentro do shopping. Eu falei, pô, peraí, dentro do shopping? Aí é meio complexo, porque tem que cobrar do shopping a placa da rua, né? Mas dentro do shopping? Estão me cobrando. O Nicolau está falando que estão cobrando na galeria. Então, vão entrando impostos assim que você não entende, né? Pô, tá bom, então cobra luminoso. Agora cobrar 3, uma plaquinha de 1 metro por 1, 349 por, que está interna. Aí o ISS é por mês, tá bom? Aí faz estimativa. Não, agora você tem que pagar por nota. Mas o que eu já paguei à vista por estimativa do ano todo, como é que fica? Vocês vão me devolver a metade com juros? É complexo o negócio ali. Tem umas coisas que são meio complexas, né? Aí o fiscal muito educado falou, aí tu tem que ver com o teu contador. Eu falei, se eu ligar para ele vai falar para eu não pagar esse anual, esse mensal, só começar a recolher mensal em 2019. Liguei pro contador, foi o que ele me falou, né? Quer dizer, então eu tomo uma intimação na prefeitura para fazer uma coisa, só que já fiz outra. Então é um complexo pra caramba. Daqui a pouco você tem que se formar em... Por que você está usando a palavra complexo? É complexo nada, isso é extorsão. Não, mas deixa eu explicar. Professor Odair, não. jurista de escola. A gente tem que fazer uma faculdade de contabilidade junto. Porque hoje você tem que ser médico, veterinário, empresário e contabilista. Porque a gente não consegue entender isso, né? Tem um escritório bom na Amador Bueno. Então, o seu. Mas explica para mim, Odair. Não, primeiro, a placa tem uma que chama taxa de publicidade. Sim. Todo estabelecimento comercial que tem lá estampado a publicidade dele, quer dizer, que dá nome à atividade dele, né? Ele paga em função do tamanho da placa. Sempre foi assim. Isso aí é de 68. Mas antigamente era na rua só, sim, né? Só na rua. Então. Acho que é lei 3.531, uma coisa assim. Não, na rua tudo bem. Então, assim, então você paga pelo que está dando publicidade ao seu estabelecimento e paga. O que acontece é que às vezes o fiscal vai, não faz o esclarecimento necessário, talvez não saiba nem porque está ali, sei lá, né? Em relação ao ISS, o Cassiano me ensinou isso aí. Não, ele falou, ele fez... O Cassiano que foi meu professor. O fiscal fez o esclarecimento. Tem o princípio da anterioridade da lei. Então, a lei não pode ser criada dentro do ano e exigir tributo, criar no ano e no mesmo exercício cobrar esse tributo. Não pode. Esse tributo ele tem que ser criado no exercício anterior. Lógico que vem seguido de discussões, audiências públicas, passa pela Câmara e a sociedade fica toda sabendo. Mas se ele foi cobrado no anterior, ele não poderia ter mandado o boletim anual, né? Por isso que ele falou para você, olha, procura um advogado, porque fatalmente se estiver errado, ou contador, você terá o teu benefício reconhecido. Sim, mas se veio uma intimação da prefeitura, é porque teve algum superior dele que deu essa ideia. Pô, então, tipo, se foi decidido em 2017, se foi decidido em 2017, eles não teriam que mandar meu carnê anual. Eles teriam que falar, ó, a partir de janeiro, fevereiro, tu vai pagar pela nota. Se foi decidido em 2018, só vale para 2019, que eu entendo como sendo justo. Mas, agora, quer dizer, você fica numa bitributação aí, né? Tá certo. Então, acho que isso aí o teu contador poderia fazer um requerimento, pedindo compensação, saber qual é a forma exata e, a partir daí, você adotar o procedimento que tem que ser, correto, né? Faz a compensação do que está pago. Bom, eu não conheço. Não, eu sei, eu estou falando que eu não estou acompanhando isso, até porque estou numa outra secretaria, né? Não, mas eu consigo te esclarecer veja bem, como profissional da área apenas na questão de fundamentos, né? Porque o que se fundamenta a cobrança? Tem que ser criado no ano anterior, no ano seguinte você ter conhecimento de todas as regras. Mas daqui a pouco vão cobrar de você por animal que você atende. Se você atender um... Mas já é sim, agora é assim. Se você tira a nota, o imposto sobre serviço é sobre o serviço prestado. Isso. Sim. Não é? Então, o que não é sobre a quantidade de animais, não é isso. Se ele atender um periquito, ele vai pagar um tipo de tributo. Se ele atender um dog alemão, um pastor alemão, se ele atender um elefante, ele vai à falência. Você entendeu? Porque o poder público está sempre arranjando. Ainda bem que não tem hipopótamo aqui, não, mas tem elefante. Uma vez eu atendi um elefante branco. Um urso zoológico e fui lá e atendi o urso do zoológico. O treinador segurou o urso. Você precisava atender um elefante branco da entrada da cidade para ver se ele se move e sai dali. Porque a Ecovias já está fazendo propaganda maravilhosa, aqueles carros passando por cima, por baixo daqueles viadutos, anunciando uma obra que vai terminar, se começar, daqui a 2 anos. E alguém está pagando isso. Quem?
Você que está atendendo, botando a placa na rua e atendendo o animalzinho lá. Porque a verdade é a seguinte, o poder público não tem imaginação. Ao invés de ele criar condições para a cidade crescer, ganhar dinheiro, para a cidade evoluir do ponto de vista econômico, financeiro, o poder público faz o quê? O poder público arranca de você o sangue que você tem nas veias. Só que tem uma regra que vale para o corpo humano e vale para a sociedade. Se você tirar mais sangue do que for o aceitável pelo corpo, o indivíduo morre de anemia aguda. E a sociedade já está num estado de anemia aguda. Choque hipovolêmico, não é isso que chama? Não é isso. Então, por falta de sangue. Tem um momento que você vai tirando. Tira daqui, taxa dali, imposto daqui, contribuição de melhoria de lá, faz daqui. Chega uma hora que a sociedade não tem mais condição de sobrevivência. Por quê? Porque o dinheiro não é fabricado no pé da árvore que você planta. Então, é um gasto absurdo que você tem com tributos, com impostos, sem retorno. E aí é que está a imoralidade. Qual é o retorno que você tem na cidade de Santos? Qual o retorno em relação ao IPTU que você paga, em relação aos impostos de serviço? Qual é o retorno que você tem? Se nem o mato da rua está sendo retirado. A cidade está tendo hoje uma floresta a céu aberto. Nem o mato da rua está sendo retirado. Então, a verdade é a seguinte: nós não temos bens e serviços e obras que nos permitissem evoluir do ponto de vista econômico e temos que nos sangrar o tempo todo pagando imposto para uma prefeitura que não é de hoje, são 8, mais 8, mais 8 e mais 8, são 4 gestões de 8 anos, está 32 anos, é uma geração em que a cidade não evoluiu em nada. Eu vejo o doutor Cassione falar, eu sinto, assim, pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, pela sua verba, a forma... que ele é um júri. O Cassione não é um jurista qualquer, ele faz júri. Né, cara? Então ele fica 2 horas lá e convence todo mundo, porque ele tem esse jeito de falar e esse conhecimento que acaba... Cassione é um ministro, né? É um ministro. É um ministro. Esse é o ministro da sabedoria e retrata aqui, em poucas palavras, tudo aquilo que nós levamos aqui meses nos queixando através da rede social. E tudo aquilo que o povo hoje fala na rede social, o Cassione, em poucas palavras, embora invada o meu tempo, não tem problema não, ele já vai e diz tudo que tem que dizer. Mas tu falou no começo, tu falou sozinho. É que eu não estava aqui no começo. Eu aproveitei um pouquinho. Eu já sabia que você estava, deixei... Eu aproveitei um pouquinho. Cheguei atrasado de propósito. Eu falei, vou dar uma colher de chá para você agora. Na verdade, quando ele fala, ele tem razão. Por que ele tem razão? Não no coitado do Paulo que está aí, que entrou agora. Mas nós já nos prometeram uma ponte na ponta da praia. Quantas vezes prometeram aquela ponte? Que teve inauguração da maquete, o governo do Estado, lembra? Sim. Meu governo do Estado, anterior, acho que o Serra já. José Serra chegou aqui e inaugurou uma ponte. Que ponte? Não, era uma maquete da ponte. Isso vai causando. Depois era o túnel, que ia sair o túnel. Né? E o governo do Estado, vamos fazer o túnel. Então, envolver a população lá da Bacia do Macuco, teve até que teve um senhor que faleceu até. Sim, de infarto. De infarto, né? Da desgraça que sabia que ia perder aquela casa. Então foram tantas obras anunciadas que a gente, como povo, vendo todo ainda essa situação que se vive, né, de excesso de cargos públicos, o governo gastando mal, cada vez mais impostos, né? Veja o imposto de renda, por exemplo, não é reajustado, até vale quase 30 anos, né? Só reajusta para cobrar, e os teus deduções não vale mais nada, não deduz aluguel, tudo que você gasta não deduz, só o que você tributa, né? Então a gente vai vendo essas coisas todas, né? Nós estamos trabalhando 5 meses por ano para pagar imposto, quer dizer, só 7, só para pagar as nossas contas, o resto para pagar imposto. Aí você fala, qual é a contrapartida? O que você recebe do governo?
O que nós recebemos do governo federal? Nada, nós temos insegurança, saúde deficitária, ensino precário, que forma a geração cada vez mais desqualificada. Seguro social ruim. E seguro ruim. Então, você não tem nada de contrapartida, né? Então, quando um governo, o Paulo agora anuncia uma obra como a entrada da cidade, e vem, não por ele, mas o governo do Estado, ele vem anunciando como se fosse a obra do século, e nós já, todo mundo já calejado, cansado de ver esses anúncios por parte do governo do Estado, acabamos, nesse nosso ceticismo, não acreditando em nada que acontece. Então, o Cassione, eu só queria deixar claro, até que a opinião dele é respeitadíssima, e fala com conhecimento. Mas nesse caso da entrada da cidade, por exemplo, as obras ali estão envolvendo recursos, e não é minha área, desculpem, é que eu estou lembrando dos meus tempos de líder do Beto Mansur, lembra do Beto Mansur? Mas eu gosto de abordar as coisas com um pouco de isenção e analisar também o outro lado. Então, num tempo, essa obra, por exemplo, ela é feita a 3 mãos, né? O governo federal, do Estado e da Prefeitura. A Prefeitura tem uma parte menor aí, mas tem o governo do Estado e o governo federal com umas verbas que já estão, inclusive, à disposição. E é um complexo esse é um complexo que eu conheço, de viadutos, tal, de avenidas, de drenagem, que é o mais importante, né? Que ninguém aguenta mais ver aquela zona noroeste aí inundada, né? E como está envolvendo, principalmente na drenagem, e algo que eu poderia ajudar pessoalmente, eu fui ver o projeto mais detalhado. E o que acontece, eu nasci ali no bairro, chamamos de bairro chinês, ali no Samoó, onde é hoje, e ali tem o Samoó, Campo do Bandeirantes. A hora do Campo do Bandeirantes tinha um córrego, chama Rio Lenheiro. Sim. É o Rio Lenheiro. Vem do morro, todas as águas do morro vêm pelo Rio Lenheiro. Todas as águas do morro vêm no Rio Lenheiro. E ali... Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe. Passa embaixo da Avenida Martins Fontes, embaixo da ferrovia, sai no mangue, que nós chamávamos de canalzinho. Que é naquele lugar, inclusive, que quando você vem de São Paulo pela pista da direita, você dá uma pequena elevação. Uma pequena elevação. É o rio que está passando ali embaixo. Logo depois do CT do Santos. Exatamente, exatamente. E ali, né, esse rio sempre foi obstruído e tal. Com essa privatização da ferrovia e com tudo que aconteceu de modernidade na cidade, houve, agora há algum tempo, uma necessidade de você estar preservando isso. Até o próprio rio já não é mais o mesmo, porque houve construções no entorno e tal. Então, ela não é mais suficiente para drenar. O que precisaria era uma manutenção para que aquilo pudesse fluir, que a água pudesse fluir para o canal, e dali para sair embaixo da portuária, sair no BTP para sair lá no estuário. Por isso que enche e não sai, né? E houve um ruído entre a administração, acho que é anterior, junto com a MRS, que é a ferrovia. A ferrovia, né? E ficou uma queda de braço, você tem uma ideia de irresponsabilidade. Ficou uma queda de braço, e a ferrovia não abria mão de ceder o espaço dela para poder fazer a desobstrução. Conclusão, hoje nós temos 3, a gente chama de manilha, né? Manilha de 1,20 m de diâmetro cada uma. Eu chamo de tubulão. Tubulão, né? Seja um nome que o pessoal possa entender. De 1,20 m de diâmetro cada uma, sendo que 2 estão totalmente obstruídas por lama, por detritos de toda sorte. E a MRS não permite, acredita, que a prefeitura faça a desobstrução. Mas não daria para pegar os nossos deputados então, federais olha só, uma ajuda? Então você vê que absurdo esse impasse. Por quê? Por uma coisa mal colocada, por uma frase mal colocada, por uma, às vezes, invasão de competência, que a pessoa não teve a habilidade política para entender que o momento não era para falar o que falou. Enfim, está lá. Então, a prefeitura agora fez um ofício que eu encaminhei diretamente ao DENIT, que as pessoas me pediram, porque a gente tem ainda, nesse DENIT, ele é subordinado ao Ministério do Transporte, que tem lá um indicado pelo presidente... Que é uma praga nacional, DENIT. DENIT é uma praga nacional. Sim. E um antro de corrupção. Tudo bem. O DENIT, essa saúde, o que não é no Brasil hoje? Mas o DENIT é top. Mas porque é por causa das estradas, por causa da grandeza dele, da grandeza. Então, em função disso, está sendo feito gestores que vai possibilitar que se abra a condição de desobstruir.
Com isso você Agora, elimina daí, sem invadir, dois sem terços invadir seu do tempo. problema da enchente, se acaba ali. O resto é fluidez de trânsito Então, que virá com... Sem invadir o seu tempo, aí é que eu digo que a diferença entre o gestor vocacionado para isso, o homem experiente para dirigir uma cidade como Santos, como qualquer uma, mas como Santos, ele tem que ser dotado, primeiro, não de boas ideias, até porque podem ser emprestadas de quem tem ideia. Você, eu não estou fazendo média, você é uma pessoa competente em qualquer coisa que você faça. Foi excelente vereador e onde você pôs a mão, você sabe agir. E você é intrépido, você é um sujeito corajoso, você é daqueles que tem o acesso, o surto que precisa ter. Todo grande administrador tem que ter um surto. Fingir que é surto, porque tem que ser da natureza dele. Eu, se sou prefeito de Santos, a estrada de ferro não está querendo deixar que eu passe o tubulão por baixo da linha férrea, passo na marra. Na marra. Agora, para isso tem que ter prefeito, e tem que ter um prefeito que tenha coragem, tem que ter prefeito que tenha cobertura, e mais cobertura do governo do estado do que o atual prefeito de Santos ninguém tem, porque agora não, porque agora não é mais o Alckmin, mas durante uns 300 anos foi o Alckmin, padrinho do nosso prefeito. Eu chego lá para a estrada de ferro, eu digo, olha aqui, nós estamos alagando uma cidade, prejudicando milhares de pessoas. Vai passar o tubulão aqui. E eu quero ver quem é que vai impedir. Não impede. Você lembra quando eu fui candidato uma vez? Como eu não sou mais candidato a nada, ninguém pense que eu estou fazendo isso porque eu estou lançando campanha para alguma coisa. Estou lançando campanha para viver em paz. Mas, você lembra que eu disse? Não entra um caminhão e não sai um caminhão do Porto de Santos, porque eu pego um grupo de voluntários, nós nos deitamos no chão, eles vão ter que passar por cima do nosso cadáver. Por que era? Por todas as absurdidades que nós tínhamos na entrada da cidade. O Gastone dizia o seguinte, nós temos uma entrada da cidade que desde 1947 o acesso é o mesmo. Desde 1947, faz a conta. 47 são 60 anos. Só 60 não, 70. Foi alargado em 82. Não, com aquela marginal de um lado. 7 metros além. Sim, o que é isto em termos de 60 anos? Não tínhamos nem caminhão naquele tempo, quando inauguraram a Anchieta. Aquela Avenida Bandeirantes é uma coisa morta ao lado da linha férrea. E ficou isso. E quando fizeram um viaduto para escapar da Anchieta para Lemoa, fizeram saindo para a esquerda, que contraria todas as regras viárias do mundo. Não existe uma estrada que tenha uma saída para a esquerda. Tudo é para a direita, uma alça, passa por cima e vai. Aquele viaduto tem uma história, né? Hã? Aquele viaduto tem uma história. Não é o Elefante Branco, eu estou dizendo o viaduto da Lemoa. O viaduto da Lemoa. Da Lemoa. Você quer o Elefante Branco. Que o caminhão é obrigado a andar na direita, depois ele tem que passar para a esquerda para pegar o viaduto da Lemoa por aqui. Quando no mundo inteiro você sai para a direita, passa por cima, como eles vão fazer agora. Esta Ecovias, que já ganhou só de pedágio, no mínimo 100 vezes o que ela tinha que receber pela concessão, e tinha que fazer essa obra de entrada da cidade de graça. Então é que eu digo, nós somos aqui desprovidos de gente que tenha peito. Onde estão os nossos deputados federais que não têm força para exigir que se faça a drenagem? Cadê a Santos Novos Tempos? Que o Banco Mundial parou de dar o dinheiro na gestão do senhor João Paulo Tavares Papa. Então, quando eu falo e dou nomes, eu não estou falando amaldiçoando ninguém apenas como maledicente. Eu não sou maledicente, eu sou Vicente. Então eu quero dizer
Que? E não é Vicente do mal, é Vicente do bem. Nós temos que chamar o intervalo, professor Cassione, que tem muitas Obrigado. participações. Mas nós somos lúcidos. Nós vamos a um breve intervalo. Queria registrar a presença aqui do craque Negreiros. Como está fazendo falta o Negreiros Cadê do ele? Santos, né? O Negreiros está aí, olha lá o Negreiros, nos nossos estúdios, olha lá o Negreiros, craque de bola, né? O Dani fez uma brincadeira com ele, mas o Negreiros Eu não vi que ele estava aqui. Tá aqui o Negreiros. Ele fez um gol contra o Racing em Buenos Aires uma vez, que foi um golaço em 1967, 68. Ele fez um gol que foi uma coisa incrível e teve câimbras. E aí o árbitro da partida, pensando que ele estava fazendo cera, porque com o gol que ele fez ele tinha que ter câimbra até na orelha. E expulsou o Negreiros. Foi a maior partida que eu vi o Negreiros jogar e aquele gol é histórico. Está aqui na minha retina. Não tem vídeo. Foi ou não foi, Negreiros? Nós vamos a Tá certo? Eu estava lá. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta com muitas participações aqui, dia 28 de maio de 2018. Hoje com o Odair Gonzalez, secretário de Turismo e presidente do PR, e com o advogado professor Vicente Cassione, ex-deputado federal. A Gisele está pedindo para o Cassione se candidatar novamente para deputado, que votaria nele. O João da Revista mandou a revista aqui, o João da revista Negócios do Litoral, manda um abraço para vocês, fala que o programa está muito bom, né? Obrigado, Gisele. E que o Pérez... não faz isso aqui comigo, que o Pérez está passeando enquanto o time está uma vergonha. Bom, também quando ele marcou para ir lá, o time não estava tão vergonhoso assim. Cassione, o pessoal está pedindo para você comentar aqui sobre o nosso Santos Futebol Clube. A Lucélia também estava falando que a coisa está feia para o Pérez, né? A Lucélia Santista. Enfim, muita gente comentando aqui do Santos Futebol Clube. E o Marcelo Pirulo Teixeira, presidente do Conselho, Filete. Em função da greve dos caminhoneiros do país, o Conselho Deliberativo suspendeu a reunião dia 29 de maio, ficando para remarcada para dia 7 de julho, na quinta-feira. O adiamento da reunião não trará nenhum problema para o clube, pela importância da pauta, e gostaria de contar com a presença de todos os conselheiros e membros da comissão de gestão, o que não seria possível pela falta de combustível. Agradecemos a compreensão, Marcelo Pirulo Teixeira, presidente, se puder ler no programa, então já estamos comunicando que não tem reunião amanhã, tá? Reunião dia 7 de julho, quinta-feira.
Cassione, a questão do Santos Futebol Clube, que não jogou nada ontem, né? Eu não quero comentar o Santos, porque eu acho que há assuntos mais importantes aqui do que falar da mediocridade atual do Santos Futebol Clube. Bom, o Odair é santista ou é corintiano? Eu sou corintiano. Pô, e agora? Sempre foi. Sempre fui corintiano. Saiu o treinador já com 2 derrotas. Será que aí foi o treinador ou é... Futebol... Coitado do garoto, né? O garoto é bom tem essas jogador. coisas. O Corinthians perdeu um jogo no Pacaembu, lá no Taquerão. Perdeu de 1-0 no último domingo. Não, esse ano passou. Não, perdeu do Milionários, né? Do Milionários. No dia de semana do Milionários jogando bem. Dominou o jogo todo, perdeu uns 35 gols. O Milionários fez um gol espírita. Como o Taquerão tem essa mágica, né? O adversário vai lá e faz gol espírita. O Ceará fez gol espírita, faz gol espírita e acaba ganhando o jogo. Foi circunstância do jogo, acabou. Ontem uma infelicidade do lateral, o menino novo lá, que fez uma bobagem. Bom jogador, né? Bom jogador, mas... Ele é meia de ofício. Tá lá, fez uma bobagem no final, perdeu o jogo. Mudaria o resultado, né? Então, acho que futebol... É que o futebol, o Cassiano falou uma bobagem, desculpa, uma bobagem não, uma coisa certa. Que bobagem é o futebol. Que hoje, o futebol brasileiro está medíocre. O futebol mudou muito. No tempo que o Cassiano era diretor e eu acompanhava o futebol com mais vigor, o jogador vestia a camisa, entrava no time e morria naquele time. Do time do Santos, do Corinthians. Nós conseguimos hoje, eu consigo, e o Cassiano com certeza, o time do Santos, de 50, 55, 56, 60, e eu também do Corinthians, e não consigo escalar o Corinthians de 4 anos atrás, de 3 anos atrás. O futebol mudou demais. Antigamente era paixão, era camisa, né? Não era tanto dinheiro. Então, quando houve o mercantilismo em excesso no futebol, hoje o futebol não vive mais só de renda, vive de televisão, de marca da camisa, marca de todo tipo, né? O futebol, essa profissionalização demasiada, né? E quem paga é a gente, é o povo que assiste futebol, acabou concentrando no futebol europeu, que tem mais poder aquisitivo, um futebol de mais qualidade. Por quê? Porque cada time representa uma seleção do mundo. Quantos espanhóis tem no Barcelona? Quantos espanhóis tem no Real Madrid? Né? Quantos franceses tem no Paris Saint-Germain? E assim vai, né? No Bayern de Munique e tal. Aqui o brasileiro pôs a cabeça para fora, pôs a cabeça até fora. O Rodrigo botou a cabeça para fora, o Barcelona quer comprar. Aquele menino do Flamengo lá, um moreninho lá que... Vinícius Júnior. Joga muito bem, já está vendido. Pedrinho do Corinthians. Do Corinthians já está vendido. Então, o Maicon do Corinthians já está vendido. Então, os times estão usando, né, o Brasil está jogando um futebol com o que resta, com essa mediocridade. Falar assim, o Corinthians não tem centroavante, o Santos não tem um meia. Tá bom, recomenda um meia para o Santos. Eu não sei achar um meia para o Santos no mercado brasileiro. Tem que pegar. Eu não sei achar Tinha um que estava disponível e o Santos achou que não ia servir e está hoje acabando no São Paulo. O Nenê. Pois é. Entendeu? Como então, era o Hernanes. É isso aí, mas então, você falou no Nenê. Então o Brasil está vivendo do quê? Das revelações que não dão certo e dos medalhões que voltam com a bucha cheia de dinheiro. Por causa do Nenê, do Sheik na época, É isso aí. Então, o futebol brasileiro virou um estágio para o futebol, para o grande jogador. Virou um estágio. Fora a várzea então, que você difícil. tinha. Várzea, você está falando da várzea? Da onde veio o Negreiros e o Clodoaldo? Então, da várzea, do Barreiro. Você imaginou um time de várzea que tinha o meio de campo Clodoaldo e Negreiros? Não, você lembra Cassione, você lembra da Portuguesa Santista? Eu sou muito amigo do Negro, amigo de infância do Negro. Então, de vez em quando, nós nos pegamos fazendo algumas colocações, falando, quantos jogadores a várzea revelou para a Portuguesa Santista? Quantos jogadores da Portuguesa saíram da várzea? Um time inteiro, vários times inteiros. E começamos a elencar, eu dava mais de 30, mas que deram certo. Tipo Clóvis, Raul, Joel Camargo, né, Gonçalo, Ari, Palito, Careca. É tanta gente que saiu daquele time da Portuguesa que hoje não sai ninguém da várzea de Santos. Não sai Primeiro ninguém que nem campo de várzea tem Santos, mais. Né? Quantos tem Marçal? Quantos tem? Todos. O Santos, então, era uma fábrica de jogador da várzea. E você disse outra coisa, você lembrava de um time, você lembra da escalação de um time da década de 40, de 50? Porque o time jogava com aqueles mesmos jogadores durante anos. Pouco mudava. Você acabava decorando. Eu te dou um exemplo aqui agora.
O Corinthians, em 1950, Bino, Rubens e Bela Cosa, Idário, Tolguinha e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Jansen. Até o Santista sabia a escalação. De 54 eu sei, que era de 54. Isso foi que decidiu contra o Palmeiras. É isso aí. Então, E Alain. É isso aí. Então, o Santos era Leonídio, Artigas, Edinho, Nenê, Teleschi, Alfredo, Limãozinho, Antoninho, Nicásio, Odair e Pinhegas. E agora? Saía na boca da gente e sai até hoje. Por quê? Porque aquele time não mudava. Hoje você tem um jogador que joga 2 jogos, ele vai embora. Olha, o Leandro Donizete ficou aqui, não jogou. Agora está jogando no América Mineiro. No América Mineiro. Diz que ontem foi o melhor jogador em campo. Bem até. O Santos, que antigamente revelava todo mundo, o Santos ressuscitava jogadores, hoje enterra jogadores. O jogador que cai no Santos, não joga mais nada. Eu não sei que ambiente tem no Santos, que dificuldade existe hoje, que os jogadores que estão no Santos, saem do Santos, florescem. Estão bem nos outros lugares, vêm para o Santos, murcham. Quer dizer, a teoria da flor invertida. Não consigo entender. O Guaraná Estivador está mandando um abraço para vocês. Diz que hoje na Câmara Municipal de Santos haverá uma noção de apoio ao cumprimento da lei em vigor que dá desconto de 50% do valor do pedágio para um caminhão que trafegar vazio. Estou pedindo o comparecimento de todos, né? Então essa questão também de cobrar por eixo erguido também é meio complexo, né? Se o cara baixar o eixo, dá multa para ele, né? Mas, pô, você cobrar por uma coisa que não está usando é complicado, né, Odair? Lógico que é. Porque o pedágio de caminhão é calculado pelo peso, pelo desgaste da rodovia, em função dos pneus, da carga excessiva, tudo isso aí, né? E quando trafega vazio, só vem na carreta dele, só vem funcionando 2 pares de pneus, quer dizer, é tremendamente injusto que ele pague aquela taxa elevada como se tivesse carregado, né? Carlos Alberto está mandando um abraço para vocês, dizendo que se unirmos os intelectuais da cidade de Santos, podemos moralizar o país. Capacidade não falta para isso. Cassione, se candidate. É o Carlos Alberto. Vai ficar bravo com ele, hein? Não, claro que eu não fico bravo. Primeiro que eu agradeço. As pessoas me param na rua de 30 em 30 metros pedindo que eu me candidate. Mas eu já disse, não vou me candidatar. Não vou me candidatar. Eu já me candidatei 7 vezes. 7. Comecei com 52 anos a me candidatar. Me candidatei 7 vezes. Nunca dependi de emprego, de cabide de emprego. Fiz a minha vida profissional e o que eu tenho foi à custa da minha profissão. Agora, 7 vezes eu me candidatei. Perdi 5. Para prefeito, me candidatei 3 vezes. Perdi as 3. Então, o que acaba acontecendo? Eu não tenho mais que fazer lugar, né? A minha cota de sacrifício, eu já fiz. Agora, que apareçam outros. Mas que apareçam outros, tá certo? Porque o que a gente tem visto por aí, meu Deus do céu, que pobreza, não é? Que pobreza em todos os sentidos, que ineficiência em todos os sentidos, lamentavelmente. O Daíra Rosa está perguntando para você, a Jacirema mandando um abraço para vocês, o Rick Santos, a Jéssica, a Fátima Cessa, o André Luiz Andrade, advogado, também colega de vocês aqui da profissão, que mexe com a área trabalhista, né? E a Silva está perguntando, secretário de Turismo, quais seus planos, Odair? A Silva do Marapé. É bom. Só pergunta puxada hoje, não tem moleza aqui não, hein? Primeiro que não depende só dele. Se dependesse só dele, tantas coisas já teriam sido feitas. Vai pôr o Santos no treino turístico nacional? O Cassiano pegou no CERN. Eu nunca fui secretário de governo, nunca em nenhuma instância do governo. Já fui presidente da CSTC, quando propus o encerramento, porque não tinha sentido eu ser presidente sem atividade. Falei, aqui não tem atividade. E da Prodesan. E da Prodesan também. Por falar em Prodesan, aquele prédio da Itapura de Miranda, qual é a situação dele? Então, aquele prédio... Está lá fechado, abandonado, o que aconteceu? Não, aquele prédio pertence à Prodesan, né? E estava cedido ao Grêmio da Prodesan, que utilizava para a festa. Nós colocamos à disposição da Prefeitura, né? Porque a Secretaria de Saúde ia montar lá uma policlínica, ou algo relativo à Secretaria de Saúde. Mas está no imbróglio que até hoje a Prefeitura não ocupou. Quer dizer, a Prefeitura tem o prédio, tem ali à disposição o espaço... Dependia de alguma coisa que me foge da competência,
Mas nós liberamos totalmente, tiramos o entrave, que poderia ser entrave, a sessão para os funcionários entenderam, mudaram, e está lá à disposição da Prefeitura, ficou à disposição da Prefeitura. E vai ficar, né? Então, eu estava falando, então, nessas minhas experiências como presidente da Prodesam, ou mesmo na CSTC, você tem uma autonomia, porque ali é uma empresa de economia mista, ou outra empresa pública, também não era pública, e a gente acaba tendo uma autonomia diferente. Quando você assume uma secretaria, primeiro, o dinheiro, você tem que pedir o empenho do dinheiro para fazer alguma coisa, que vai para a Secretaria de Finanças, que tem que dar uma série de regras, e você não tem a agilidade que deveria ter para poder fazer alguma coisa. É muito complicado. Mas, planos a gente tem bastante, né? E o que é possível fazer, nós estamos fazendo. Projetos, temos bastante projetos. Vamos fazer agora um festival em julho, Festival Santos Café, que é uma coisa que por 4 dias, apresentações de musicais, vai ter uma série de algo ligado à cultura da cidade, ao turismo da cidade, à cultura do café. Virão expositores do estado de São Paulo, expositor de Minas Gerais, fala sobre a diversidade do café, com provadores, vai ser um negócio muito legal. Agora, o que nós estamos de fato pondo, em que nós vamos colocar, que vai valer a pena para a cidade, é mostrar a cidade para o mundo. Porque a cidade tem tudo, a cidade é turística, né, Cassiano? A cidade é uma cidade que tem tudo para mostrar para o mundo todo. Se todo mundo conhecer a cidade, se nós mostrarmos devidamente a cidade por tudo que ela tem, nós teremos aqui as ocupações hoteleiras sempre completa, cheio de visitantes, gastando no comércio, no serviço. Precisa o povo conhecer. Então, a partir daí, nós pegamos o estado de São Paulo, botamos lá 12 capitais, mais ou menos assim, 12 capitais de regiões metropolitanas, tipo Campinas, tipo São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba. E aí nós vamos, uma vez por mês, em cada dessas cidades, vamos locar um espaço no shopping de maior movimento, de quinta a domingo, montar uma estande diferentemente dessas, quadradas, que você fica com uma moça bonita, que só mostra a moça e não mostra as coisas da cidade, com pessoas profissionais da própria secretaria, dispostas a estar divulgando o nome da cidade, num estande ágil, movimentado. Nós temos até uma ideia, o menino vai lá, vai montar uma tela, vai ficar pintando, interagindo com a comunidade, faz isso aqui é Santos, espaço tudo, fotos do museu, fotos da cidade, de todos os lugares bonitos da cidade, e outro dando panfleto, falando, conversando, uma menina servindo café. E aí você vai mostrar a cidade naquele espaço. E nessa semana, de segunda a domingo, ou de domingo a domingo, nós vamos editar 3 vídeos da cidade, 30 segundos, 1 minuto e 3 minutos. E esse de 30 segundos, nós vamos deixar as lojas pagando numa rede de cinema, que vai, naquela semana, naquela cidade, antes da programação de filmes, entra a nossa cidade, como fazíamos antigamente aqui nos cinemas da cidade, né? Que divulgava outros produtos. Então, isso aí é uma coisa que vai dar certo. Temos convênios com o Concas, retomamos convênio com o Concas, com navios. Esse vídeo vai ser divulgado também nas televisões dos passageiros de navios. O pessoal liga a televisão, a primeira coisa que entra é o vídeo da cidade, para despertar o interesse daquele visitante em conhecer a cidade. Porque hoje nós temos estatística, os passageiros descem do navio e muitos pegam um ônibus, vai para Congonhas, pegam um avião, desce em Foz do Iguaçu, conhece, volta para o navio. E vai para o Rio, é a mesma coisa, e não fica na cidade. Só que atracavam 9 navios de cruzeiro em Santos, hoje só podem atracar 3, e o próprio o grupo que explora o Concais abriu em Fortaleza, em Salvador, no Rio de Janeiro, abriu lugares para atracação. Resultado, quem é dos outros lugares que tinha que vir para Santos pegar o navio, hoje pega nos seus próprios lugares. Então, Santos já perdeu até isso. Bom, vamos ter que encerrar o programa. Dariam 2 programas hoje. Queria agradecer ao Odair Gonzalez, secretário de Turismo de Santos, presidente do PR, Vicente Cassione, advogado, professor, ex-deputado federal, que as pessoas querem que volte, mas ele parece que quer ir para o Partido da Paz, né? Porque já acha que contribuiu. Mas ele fala que perdeu 5, mas bateu na trave, pegou em segundo, tal. Não foi essa derrota que ele acha que foi, né? Mas enfim, um abraço a todos vocês, ao
meu amigo Paulo Alberto Capitão, ao Passarinho, ao Emilton, o doutor Emilton vendo o programa, Lupércio Musi, João Vilela, Pedro Filete, que não teve aula, meu filho, está em casa descansando, né? E o Armando Gomes, que acordou e está vendo o programa aqui. Um abraço para vocês. Um abração para todos. Fique com os deuses e com a assistência à programação. Muito obrigado.